Gente, eu vou fazer hoje aqui a leitura de um texto meu que eu escrevi em 2016, se eu não me engano. Foi o ano. Eu escrevi no ano de 2016. Que foi o ano do meu acidente, né? Foi em 2016. Que até muita gente achou que eu tinha morrido no acidente, né? Por causa da violência do acidente. Até vou deixar uma foto aí do estado que ficou da caminhonete. E esse texto, eu coloquei ele nem tudo eu transformo em vídeo, tá, gente? Nem tudo eu transformo em vídeo. Então, a maioria das coisas que eu escrevo, o material que eu produzo, eles ficam ou no blog, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo do blog para quem quiser dar uma olhada. Ou fica na página do Facebook, a página que é o Templo de Alta Magia. Eu vou deixar o link também aqui embaixo se alguém quiser dar uma olhada. Tá, mas então, esse texto aqui eu escrevi, acho que foi uns 15 ou 20 dias após o acidente. Eu fiquei, acho que eu fiquei 10 dias no hospital, acho que foi uns 10 dias. Eu não recordo muito, gente, porque eu não recordo direito nem do acidente, se vocês querem saber. Bom, mas então lá. Um bruxo no céu. Há alguns dias tive um acidente. Fiquei uns 15 minutos desacordado. Neste tempo, tive a sensação de ter viajado até o céu. Pelo menos foi o que eu senti. Cheguei a uma porta enorme e um senhor que não sei dizer quem era, pois podia ser Pedro, Gabriel, sei lá, a criatura não usava crachá. Vi de cara que o lugar era mal administrado, onde já se viu um porteiro sem identificação. Bom, fui recebido por esse indivíduo que não me deu bom dia nem boa tarde, só me apontou um balcão e eu já me fui. Estava louco para saber se tinha morrido ou se estava sonhando. O senhor do balcão tinha um enorme livro e logo pensei, ou é uma Bíblia ou então é o livro da minha vida e deveria ser julgado. É o que eu pensei. Pode ser São Jerônimo, Xangô, sei lá, estava confuso, ninguém dizia nada. Parei na frente desse senhor e ele me botou um crachá. Estava escrito visitante e embaixo bruxo mago negro, em letras bem grandes. O livro era de visitas. Nesse momento descobri que não ficaria ali. Haviam outras pessoas com crachá de visitante, mas todos com nome tipo Emanuel, Elias, Tiago. Eu logo pensei, com este nome eu vou me ferrar aqui. Pensei em dizer que meu nome era Carlos Adriano e que eles tinham me dado o crachá errado. Mas e se tivesse exame médico? Ou alguma coisa parecida? E eu tivesse que, por acaso, tirar a camisa, como explicar a tatuagem? Achei melhor deixar assim e ver o que dava. Fiquei ali no meio. Há outros que, na mesma situação, até começaram a chamar pelo nome. José, Carlos, João. Porra, até um Judas eles chamaram e eu ali esperando. De repente escutei uma voz conhecida. Bruxo, quanto tempo? Disfarcei um pouco, porque todo mundo olhou para mim. E de repente, com cara de surpresa, como quem também não sabe com quem está falando, olhei para trás. E que surpresa eu tive. Lembranças. No final dos anos 80, eu tive uma experiência que, embora ainda não tivesse conhecimento, mudaria minha vida para sempre. Era um sábado e fui convidado para ir à cidade de Alvorada, uma pequena cidade da grande Porto Alegre, para conhecer um médium que tinha ficado conhecido e muito falado por ter participado de uma reunião secreta da maçonaria, onde respondeu com precisão detalhes da ordem e fatos históricos muito pouco conhecidos. A reunião aconteceu em um prédio no centro da capital de Porto Alegre. Eu não recordo o endereço, mas o nome do prédio era Antônio de la Pieve. Nesse endereço ficava o escritório do senhor Carlos Gomes, advogado, maçom, e que alguns anos depois viria a ser candidato à presidência da República pelo PRN. E foi nesse local que aconteceu a famosa reunião, que contou com a presença de 2 historiadores, um venerável da ordem e mais alguns participantes ligados à maçonaria. Na época, eu perambulava entre igrejas, seminários e botecos da pior qualidade. Sempre fui assim entre Deus e o diabo, entre o céu e o inferno. Mas nada é por acaso, e isso sempre tive em minha cabeça. O médico que falo chamava-se Luiz, Dom Luiz, como ficou conhecido, porque seu mentor era um cigano chamado Dom Giovanni. Dom Giovanni. Dom Luiz, ou seu Luiz, era um homem humilde que
de quase nenhum estudo e sustentava a família fazendo bicos de pintor, pedreiro, qualquer coisa que desse o sustento à sua prole. E foi assim que ele conheceu José Odoli Bittencourt, o tio Aldo, um dos homens mais inteligentes que eu conheci. Ele era pai de um amigo de infância. Foi em uma reforma na casa do tio Aldo que o seu Luiz comentou que recebia o espírito de um antigo cigano e de uma outra entidade, que ele nunca disse quem era e que ela tinha feito parte da maçonaria. E após algumas conversas e reuniões, decidiram pôr à prova a tal entidade e levá-la a uma reunião que oficialmente nunca aconteceu. Nesta reunião, a entidade foi sabatinada a respeito de fatos históricos sobre assuntos da ordem e todos ficaram espantados com as respostas dadas, aparentemente por um senhor de 58 anos, quase sem estudos. Convencidos que estavam lidando com algo realmente sobrenatural, começaram a fazer reuniões seguidamente, e depois de um tempo veio a se tornar reuniões para sessões espirituais, das quais eu tive o prazer de fazer parte durante 1 ano e meio. Cheguei à casa de Dom Luiz, num sábado às 11 horas da manhã, e saí de lá só no domingo à noite, cheio de dúvidas quanto às coisas que tinha visto. Levou um tempo para que eu pudesse assimilar tudo. Passei a frequentar, a convite do cigano, as reuniões que aconteciam às terças-feiras no centro da cidade. E foi lá que, no final de uma reunião, ele me chamou para conversar em particular e me disse: muito em breve eu não virei mais à terra. O Luiz continuará a fazer reuniões e vai enganar a todos se passando por mim. Depois de um tempo, ele será desmascarado por uma pessoa que já está aqui, e não será você. Peço que me jure segredo sobre o que estou lhe falando. Claro, não falarei nada, mas não entendo por que está me falando. Acho que o senhor deveria avisar o tio Aldo ou o seu Carlos Gomes. Preste atenção. Depois de tudo isto, o Luiz sofrerá um acidente e morrerá. Mas só depois de acontecer tudo o que lhe falei. E quanto você não se preocupe, serás um bruxo. Fico triste em saber, gosto do senhor Luiz também, mas cumprirei o que o senhor me pediu mesmo sem entender. Não se preocupe, com o tempo entenderá os motivos e nos reencontraremos quando você menos esperar. Tudo que foi dito naquela noite, referente ao seu Luiz, se cumpriu em menos de 1 ano. O reencontro. A voz que me chamou era muito conhecida, mas ao me virar, me deparei com alguém que nunca tinha visto na vida, pelo menos foi o que eu pensei. Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe, mas eu não sei que horas são e nem aonde estou. Sua voz me é familiar, mas não lembro de onde. O homem sorriu um sorriso largo, expressando um carinho e amizade por mim, mas eu nada entendia. Pensei onde foi que encontrei esse cidadão. Ele esticou a mão para me cumprimentar e disse: Dom Giovanni. Muito prazer, respondi. A ficha ainda não tinha caído. Afinal, eram quase 30 anos desde a última vez que conversamos. É, bruxo, você está bem mais velho desde a última vez que conversamos, e eu apareço bem mais novo. É que nunca tivesse a sensibilidade para ver espíritos. O que você enxergava era apenas a matéria. Não deu para conter a emoção. A emoção foi muito forte ao rever meu primeiro mestre espiritual, o cigano Giovanni. Num abraço, chorei como há muito não chorava. A primeira incorporação. Quando eu era apenas um menino de 13 a 14 anos, eu não lembro bem a idade que isso aconteceu, o que hoje acredito ser a primeira incorporação. Foi durante uma reunião de colegas de aula, estávamos na casa de uma amiga e fazíamos a famosa sessão do copo, quando entrei em transe e falei coisas que até hoje não fazem sentido. Isto durou cerca de 2 ou 3 minutos no máximo e deixou todos assustados. Alguns anos depois, eu estava visitando uma senhora que era mãe de santo. Ela me pediu se podia levar algumas coisas com ela na encruzilhada, pois precisava despachar no trabalho. E como não tinha carro, queria uma carona. Eu disse que não tinha problema. Esperei chegar à noite e fomos. A encruzilhada ficava a umas 9 quadras da casa dela. Ela me disse que tinha que ser naquela e eu nem perguntei por quê. Quando chegamos lá, ao descarregar as bandejas com as oferendas, e como era tarde da noite e frio, ela me perguntou se eu me importava em ajudar. Eu disse de pronto que não. Ela então me deu uns charutos para que eu acendesse. Me abaixei para acender os charutos e escutei um barulho estranho, como se alguém limpasse a garganta pigarreando. Olhei para os lados e nada vi.
Continuei e escutei novamente, desta vez mais forte e mais perto. Levantei a cabeça e dei uma olhada ao redor. A mãe de santo continuava a acender as velas, e a esta altura eu já estava em pé, olhando para tudo que é lado. Mas me abaixei e continuei a acender os charutos. Escutei mais uma vez, porém como se estivesse do meu lado. Olhei para a mãe de santo e perguntei se ela havia escutado algo. Escutei sim, 3 vezes. E tu? Também? Que barulho é esse? Perguntei. Não sei, disse ela, já andando bem rápido em direção ao carro. Entramos no carro sem trocar muitas palavras. Se ela não sabia o que era, imagina eu. Chegamos na casa dela e fui tomar um café, antes de ir embora, já que estava muito frio. E foi aí que o bicho pegou. Comecei a me sentir mal, uma angústia tão horrível e de repente entrei em transe. Foi uma correria entre as pessoas que estavam na casa. Afinal, eu só passei ali para pegar uma pessoa e agora estava incorporado em plena cozinha da casa, sem que ninguém soubesse quem era a entidade. A mãe de santo era muito experiente, conversou com a entidade e perguntou quem ela era, e recebeu como resposta algo que ela nunca mais esqueceu. A senhora tem a obrigação de saber quem eu sou, pois há 4 anos a senhora fez um assentamento na encruzilhada em que foi esta noite. Há 4 anos esta mãe de santo morava a 1 quadra de onde fomos despachar os trabalhos, e ela havia feito 3 assentamentos naquele local, e somente ela e o ex-marido sabiam que ali estava. Se eu tenho a obrigação de saber quem é o senhor, disse a mãe de santo, então o senhor também tem a obrigação de saber quem é mais que foi santo lá. A entidade riu e disse, uma rainha, um rei e eu. A mãe de santo acendeu um cigarro, deu um charuto ao Exu que ali estava e conversaram durante horas. O amigo. Após um forte abraço do cigano, comecei a falar sem parar. Queria saber onde estava, se eu tinha morrido. Não, vós não morreis ainda. Só estás de passagem aqui. Aqui não é o céu nem o inferno. Digamos que você está no meio caminho de ambos. Pensei em falar da minha vida, contar tudo que ele tinha passado, mas vi que não era necessário. Ele me disse que não podia falar muita coisa, que só estava ali para me receber, pois quem me guiaria seria outra pessoa. Não entendi o que ele quis dizer com me guiaria, mas resolvi aguardar. Pegou minha mão e disse para fechar os olhos. E quando disse para abrir, estava na frente a um portão. Daqui em diante você vai sozinho, não se preocupe, alguém te espera. Por que não vai comigo? Não posso, não tenho autorização para entrar aí. Se você não tem autorização, como é que eu, com um crachá de visitante, vou entrar? Vá, fique tranquilo. Quem me espera conhece você muito bem, não se preocupe. Eu não sabia onde estava, nem tinha certeza, nem se estava. Mas fui entrando, cruzei o portão e vi que estava no cemitério. O cenário. Passei o portão e lembrei da primeira vez que pisei no cemitério para fazer um trabalho. Eu nunca fui muito assustado. Mas ali era um pouco diferente, eu não sabia o que esperar, afinal estava no mundo dos mortos. Fui caminhando entre sepulturas, algumas abertas, arrisquei uma olhada, não tinha ninguém dentro. No fundo fiquei feliz por não ver ninguém. Estava muito escuro, eu não via quase nada. Sentei numa sepultura esperando que alguém aparecesse, e de repente parece que começou a clarear, e vi que alguém vinha em minha direção. A criatura era um senhor bem apessoado, de terno e gravata, com um caminhar elegante. Ele chegou e foi logo me perguntando onde era a reunião. E eu não sabia de nada, só balancei os ombros e ele nem parou e seguiu em frente. Alguém bateu no meu ombro e disse, seja bem-vindo, estava te esperando. Me virei e vi uma figura de capuz preto e capa, não consegui ver seu rosto, mas vi as mãos e não gostei. Era alto, magro e carregava nas mãos um chicote. Aquilo não me pareceu nada hospitaleiro, mas mantive o controle e falei, que bom que o senhor está me esperando. Já estava preocupado, pois disseram que alguém me esperava. Não vi ninguém quando entrei. Aliás, o meu nome é Carlos. E o senhor? Aqui sabemos quem é o senhor. E quem sou por enquanto, sou apenas seu guia neste mundo. O resto saberá com o tempo. Eu estava ali não sei quanto tempo sem fumar. Perguntei se ele tinha um cigarro. Nunca fui de pedir essas coisas, mas não sabia como arrumar cigarro. Ele então tirou de dentro da capa um maço de cigarros de péssima qualidade. Mas cavalo dado não se olha os dentes. Acendeu e me entregou. Temos uma reunião para ir, já estávamos atrasados. O senhor demorou a se ambientar, por isso não conseguia ver nada quando entrou aqui. Tive que esperar o senhor se harmonizar com a energia daqui para fazer contato. Então estamos em cima da hora, vamos andando. Saímos a caminhar
e eu não tinha ainda conseguido ver o rosto desse novo amigo. Tentei por 2 vezes, mas ele virava o rosto e baixava a cabeça e o capuz cobria, então eu desisti. Andamos por mais uns 3 minutos e durante a caminhada ele disse que o cemitério era um local muito movimentado, mas devido à reunião estava tudo muito calmo, mas que normalmente não era assim. Chegamos a uma catatumba, onde 2 mulheres quase nuas guarneciam a porta com lanças, e logo vi atrás delas uma escada que descia por um corredor escuro. Elas descruzaram as lanças, baixaram a cabeça, saudaram meu amigo e disseram: "O senhor é esperado." Quando passei, uma delas pegou na minha mão e me disse obrigado. Não entendi, tentei perguntar obrigado pelo quê, mas ele não deixou, me puxou pelo braço e descemos a escada na mais negra escuridão. Chegamos a um salão e então comecei a entender onde eu realmente estava. Sempre tive muita curiosidade para saber como funcionava o mundo das entidades de baixa vibração, e agora estava ali numa reunião que, pelo jeito, era uma assembleia de Exus. Eu só não sabia por que eu estava ali. Desconfiei de quem era meu amigo, mas ia conversar quando alguém gritou: "Silêncio, a reunião vai começar." O local estava lotado e tinha uma mesa no centro do salão, e nós estávamos em volta desta mesa, quando entrou alguém que não consegui ver quem era, e todo mundo se abaixou. E eu também, é claro. "Senhores, agradeço por terem respondido ao chamado. Peço a todos que mandem seus escravos saírem, pois a reunião hoje é somente para os membros do conselho." Rapidamente a sala ficou vazia. Pensei em sair, mas no meu crachá estava escrito visitante e não escravo. Então, arrisquei ficando. Rapidamente a mesa se encheu e vi que sobrou uma cadeira ao lado da cabeceira, e imaginei ser a cadeira do meu amigo. O dono da ponta da mesa era com certeza muito poderoso, pois todos o tratavam com muito cuidado e respeito. Se via isto até nos olhares. "Vejo que temos visita hoje. Seja bem-vindo, bruxo. Tome um lugar na mesa ao lado do seu amigo." Agradeci meio acanhado, pois ainda não tinha certeza com quem estava lidando. Trouxeram uma cadeira e colocaram ao lado da cabeceira da mesa, e ali me sentei. Olhei para meu amigo e perguntei: "Este aí é o maioral?" Vi que começou a se achar e a entender onde estava. Era estranho estar ali, mas agora eu já tinha certeza de com quem estava e quem era meu amigo. Com certeza era o Exu de Tranca-Rua. Sentado quase que na ponta da mesa, comecei a analisar os outros integrantes. Nunca pensei no mundo espiritual desta forma, em que se apresentava ali. Uma reunião com um grupo de vendedores esperando o planejamento de marketing por um novo produto. Podia não ser, mas era o que parecia. Pedi um cigarro ao meu amigo, sem ainda revelar que sabia com quem eu estava tratando. Ele enfiou a mão na capa e me passou mais uma vez aquela droga de cigarro de quinta. Então eu tinha que perguntar: "Alguma vez eu lhe dei cigarro dessa qualidade?" Ele não respondeu, apenas guardou o maço e me alcançou outro. Pensei em perguntar por que carregava 2 máquinas de cigarro, mas não deu tempo. O maioral começou a reunião e todos ficamos em silêncio. Gente, esse é o fim da primeira parte da história, tá bom? Prometo que assim que eu tiver tempo de gravar, o resto eu gravo, tá bom? Mas eu deixo o link aqui embaixo para vocês darem uma olhada lá na página do Facebook. E também no blog, lá vocês vão encontrar outros textos, tá bom? Um abraço a todos vocês.